Oi, gente! Estamos voltando ao nosso canal aqui no YouTube e hoje vamos falar sobre um tema muito importante na odontologia restauradora, a polimerização dos materiais resinosos, em que vamos abordar a contração de polimerização das resinas compostas e os fatores envolvidos nela, que são o ponto gel e o fator de configuração cavitária, ou fator C. Além disso, vamos compreender como contornar alguns dos principais problemas gerados pelas tensões de polimerização. Então, vamos lá! O processo de polimerização das resinas compostas é sempre acompanhado pelo fenômeno físico da contração de polimerização. Durante a polimerização, monômeros que estão presentes na matriz orgânica das resinas se ligam para formar cadeias maiores, os polímeros. Durante esse processo, os monômeros estão inicialmente separados e ocupam mais espaço. Quando se ligam quimicamente através de ligações covalentes, eles se aproximam uns dos outros. Isso faz com que o volume total do material diminua, e isso é o que chamamos de contração de polimerização. Apesar da alteração de volume não ser visualmente detectável, essa contração vai gerar uma tensão que pode estar diretamente relacionada à principal causa de insucesso de restaurações de resina composta, pois podem gerar falhas de adaptação na interface dente-restauração, o que facilitaria o surgimento de descolorações marginais, microinfiltrações, lesões de cárie adjacente à margem das restaurações, microfraturas no esmalte dentário e sensibilidade pós-operatória. Dessa forma, entendemos então que a contração de polimerização não é por si só o vilão responsável pelo insucesso de restaurações de resina composta, mas sim as tensões de polimerização ocasionadas pela contração. No entanto, é importante salientar que a geração de tensão durante e após a polimerização não é uma propriedade intrínseca do material, mas um complexo processo multifatorial influenciado pela contração do material e módulo de elasticidade, velocidade de polimerização, vitrificação, que é o processo de enrijecimento do material durante a polimerização, e restrições impostas ao material, como consequência das características da cavidade e resiliência das superfícies aderidas. Por isso, antes de descrever os itens que devem ser considerados para a redução das tensões, alguns fatores devem ser abordados: o ponto gel das resinas compostas e o fator de configuração cavitária, também chamado de fator C. Primeiramente, precisamos saber que durante a reação de polimerização, as resinas passam de uma consistência mais viscosa para um sólido rígido em pouco tempo, ou seja, elas endurecem em pouco tempo. O progresso dessa reação pode ser didaticamente dividido em duas fases: fase inicial da polimerização, ou fase pré-gel, e fase final da polimerização, ou fase pós-gel. Estas duas fases são separadas pelo ponto de polimerização ou ponto gel. De acordo com Reis e Logécio, o ponto gel representa a fase em que a resina, por ter atingido certa rigidez, perde a capacidade de se espalhar internamente. Esse ponto tem bastante repercussão nos efeitos de contração, pois quanto mais prolongado o estágio que vem antes do ponto gel, ou seja, o estágio pré-gel, mais tempo a resina tende a se acomodar adequadamente na cavidade, sem gerar tensões excessivas durante a contração, pois nesse momento os efeitos da contração são clinicamente irrelevantes. Já no estágio pós-gel, a baixa capacidade de acomodação impede que as tensões criadas pela contração sejam acomodadas internamente pela resina composta e são, então, transferidas para a estrutura dental na interface dente-restauração. Assim, do ponto gel até o final da reação de polimerização, etapa conhecida como fase pós-gel, toda a contração é acompanhada de estresse.
Agora que entendemos sobre o ponto gel, vamos entender o segundo fator a ser considerado, o fator de configuração cavitária, a forma geométrica dos preparos cavitários. Inicialmente, precisamos saber que no momento da fotoativação, quando a resina está em contato com as paredes aderidas da cavidade, ela se contrai em direção a essas paredes aderidas, ou seja, em uma cavidade tipo classe 1, por exemplo, ela se contrai em direção às paredes mesial, distal, vestibular, lingual e pulpar. Desse modo, podemos depreender que quanto maior a área das faces aderidas, maior será a tensão, se aplicados grandes volumes de resina, pois a resina vai se contrair em direção às muitas faces da cavidade, gerando forças opostas que resultam em um aumento significativo do estresse interno. Simplificando, seria como um cabo de guerra em múltiplas direções, em que um lado se opõe à movimentação do outro lado. Essa tensão acumulada é o que pode comprometer a integridade da união entre o material restaurador e a estrutura dental. Com essas informações, você já será capaz de responder o seguinte questionamento: qual destas cavidades tem o maior fator C? Uma classe 1 ou uma classe 5? Se você respondeu a classe 1, você está correto, pois em uma classe 1, como essa da imagem A, teríamos área aderida em 5 parentes, enquanto que em uma classe 5, como essa da imagem B, teríamos área aderida correspondente a apenas uma parede. Dessa forma, na classe 5, a resina se contrai em apenas a essa única parede, sem que exista uma força oposta gerando tensão. Agora, precisamos compreender como nós podemos calcular esse fator C. O fator C é calculado por meio da relação da área das paredes aderidas da cavidade dividida pela área livre. Para explicar isso, vamos tentar imaginar que essa seria a representação geométrica de um preparo cavitário do tipo classe 1 em um dente 46. Imaginemos que esse preparo tem 2 mm de profundidade e 2 mm de diâmetro vestíbulo lingual e 4 mm de diâmetro mesodistal. Ele teria, então, 5 superfícies aderidas: parede distal da cavidade, com uma área de 4 mm², somando com a parede mesial, também com uma área de 4 mm², mais a parede vestibular, lingual e de fundo da cavidade, cada uma com uma área de 8 mm², divididos apenas pela área oclusal livre, com um total também de 8 mm². Assim, temos que a área aderida total é de 32 mm², que dividida pela área livre, que é de 8, resulta em um fator C igual a 4. A partir disso, nós podemos chegar a um novo questionamento. Qual destes preparos tem maior fator C? Cavidades semelhantes com dimensões horizontais de paredes semelhantes, mas sendo uma mais rasa e a outra mais profunda? Sabemos que as duas cavidades têm o mesmo número de paredes aderidas, então o critério que nos ajuda a diferenciar qual vai ter o maior fator C vai ser justamente o valor das áreas das paredes. Desse modo, a cavidade profunda vai ter um maior fator C, pois tem maiores áreas de paredes aderidas, gerando, portanto, um maior fator C. Agora que já conhecemos os fatores que vão gerar as tensões de polimerização, vamos entender como nós podemos atuar clinicamente para reduzir essas tensões. Primeiramente, podemos usar uma técnica adesiva criteriosa. É importante realizar o processo adesivo de tal forma que a adesão obtida seja forte o suficiente para resistir às tensões que são desenvolvidas pela contração. O uso de sistema adesivo que apresentam bons resultados clínicos, aliado a uma aplicação criteriosa, uma aplicação cuidadosa do sistema adesivo, com o volume de material adequado, evaporação de solventes, fotoativação feita de maneira correta, são fatores fundamentais para a obtenção de uma boa união entre o substrato dental e o adesivo. Aqui no nosso canal, nós já temos um vídeo explicando sobre como utilizar o sistema adesivo.
Então, vale a pena ir lá e conferir. Outra maneira de reduzir as tensões é a postergação do ponto gel. É um método relativamente simples e que mostra bons resultados. Baseia-se em aumentar o tempo para alcançar o ponto gel, de modo que a polimerização ocorra mais devagar, dando oportunidade que o material alivie as tensões de contração por deformação interna. Outra maneira é a técnica de inserção incremental, acrescentar pequenos incrementos de resina nas cavidades com alto fator C. A técnica de inserção incremental, na qual a restauração é progressivamente confeccionada, com esses incrementos de no máximo 2 milímetros de espessura, aumenta a área livre, aliviando em parte a tensão. Essa técnica permite também uma polimerização mais efetiva devido à menor quantidade de material. E por fim, pode ser optado pela confecção de restaurações indiretas. Em casos de cavidades muito amplas em que grande quantidade de material deve ser utilizado, a indicação de restaurações indiretas com resinas compostas ou outros materiais decorre não somente das melhores propriedades mecânicas, anatômicas e estéticas, mas também porque a contração de polimerização do maior volume do material ocorre fora da boca. Isso permite que a restauração tenha uma polimerização mais efetiva, além de reduzir as tensões envolvidas na contração. Por hoje, você entendeu quais são os fatores envolvidos na contração de polimerização e maneiras de reduzir as tensões envolvidas. Nos próximos vídeos, nós vamos trazer ainda mais desse assunto a respeito das técnicas de fotoativação. Se você gostou do vídeo, deixe aqui seu like, deixe seu comentário e se você tem dúvidas, traga aqui também nos comentários que nós iremos responder você. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção do vídeo. E essa é a nossa equipe. Um abraço e até mais!